Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos conhecer a Estação Nova de Carmo da Mata, no quilômetro 296, na linha do Paraupeba, em Carmo da Mata, além dos relatos de Alfeu Sabato, morador e historiador de Carmo da Mata. A estação de Carmo da Mata foi inaugurada em 1890, porém foi substituída por uma estação maior. Em breve faremos um documentário a respeito da estação antiga. O texto a seguir é de Edmar Rene Anísio, O Mercado das Diversões no Distrito de Carmo da Mata. As companhias ambulantes, valendo-se das facilidades do transporte ferroviário, que, entre outras coisas, era mais econômico, previsível e rápido, pudesse transportar com mais conforto, agilidade toda a sua equipe, bem como pavilhões, materiais de cenário e demais instrumentos de trabalho. Xavier Amaral Dias, 2021. Inicialmente, a chegada dos vagões Defon na região contribuiu para o desenvolvimento da economia rural, especialmente o ramo de criação e exportação de gado.
O primeiro trem com a boiada deixou o município de Oliveira no dia 6 de fevereiro de 1889, sendo despachada 120 reses. Informação do jornal Gazeta de Oliveira, 10 de fevereiro de 1889, parte 2. A partir de 1891, passou a ser mais frequente na imprensa notícias sobre o embarque de boiadas, o que demonstra a importância do trem neste aspecto. A derrubada e edificação de um prédio para abrigar o embarque e desembarque de vagões da Estrada de Ferro Oeste de Minas era entendido como inadiável pelos agentes públicos locais, em razão do crescimento das importações e exportações e movimento de passageiros. Foi entregue a construção da nova estação da Estrada de Ferro Oeste de Minas, nesta localidade, ao conhecido e competente empreiteiro de várias importantes obras públicas, senhor Coronel Manuel Jorge de Matos, que terá entregue dela dentro de 4 meses. Além da estação, cuja planta vimos, contará de armazém de importação e exportação, agência telegráfica e salão de espera, com uma plataforma de 50 metros de extensão, sendo a residência do agente e pessoal construída em separado. Parabéns àquela localidade. Gazeta de Minas, 2 de junho de 1918, página 1. Sobre a estação nova, ela foi construída em 1918 e inaugurada em 1919, no quilômetro 296, a poucos metros da antiga estação. Em resumo, os armazéns ao redor da estação eram muito fortes. As principais atividades transportadas pela ferrovia eram o café, a carne de charque, bovinos, cerâmicas, manteigas, laticínios e os passageiros. A estação é utilizada como casa de cultura. No momento se encontra fechada, isso devido às fortes chuvas do começo de janeiro de 2025, onde seu telhado ficou comprometido.
Ao final da plataforma da estação, observa-se que ela é curva. Isso é devido ao antigo traçado da bitolinha. A bitolinha teve sua linha radicada na década de 1960, porém, uma pequena parte desse leito foi utilizada pela bitola métrica para a passagem dos trens de granito, porém, já faz alguns anos que não passa trem por essa região. Nós temos o prazer de receber a visita do jovem idealista e saudosista Gustavo Zenchini, descendente de italiano, por certo é gente muito boa. Não que eu esteja também parente de italianos, mas nós temos que prestigiar nossa raça. Mas vamos abordar o assunto que realmente o trouxe aqui. Ele fala que no trabalho dele pretende eternizar a história das nossas ferrovias que lamentavelmente acabaram. Então, alguma coisa que me vem à mente, eu passo para ele e para vocês. É que Carmo da Mata era uma vila, era um arraial. E nos tempos idos pertencia a São José del Rei, hoje Tiradentes. E com o decorrer do tempo, Carmo da Mata já almejando seu progresso, recebeu os primeiros trilhos da ferrovia. Esses trilhos, chamados Trilhos do Progresso, saiu de São João del Rei e veio descendo pelo vale do Rio das Mortes, até chegar ao nosso vale do Rio Boa Vista. Passando ali Nazareno, São Tiago, Santa Rita, Oliveira e finalmente Carmo da Mata e posteriormente até Divinópolis. Esses trilhos trouxeram alegria e progresso para a pequena Carmo da Mata, porque sobre esses trilhos rodavam as rodas do progresso, porque com a instalação da estação ferroviária, a cidade progrediu, a cidade cresceu e o que era transportado em lombo de burros, as mercadorias para São João del Rei, no lombo de burros, as comitivas de 20, 30 burros. E isso passou a ser transportado pela ferrovia e automaticamente fez com que a cidade progredisse. De um modo especial, a estação ferroviária. No entorno da estação, a cidade teve várias indústrias, várias lojas, armazéns fabulosos, inclusive um armazém que entrou para a história da cidade, que vendia de tudo que a pessoa pudesse imaginar, porque abastecia não somente Carmo da Mata, como também abastecia a região. E sobre a ferrovia, que é o interesse maior, Gustavo, é o seguinte: nós tínhamos inicialmente
uma pequena estação. Mas com o progresso que a ferrovia trouxe, ela tornou-se pequena. E houve a necessidade de construir uma maior, que é essa atual que nós temos, e que lamentavelmente não funciona mais. E cedeu seu lugar para uma casa de cultura. Mas nós devemos a essa ferrovia toda a nossa história, todo o nosso progresso. Porque a ferrovia é que deu vida à nossa cidade. A famosa Praça da Estação ganhou esse nome. Ela era o coração e o pulmão da cidade. Ali na estação nós tínhamos indústrias, lojas, bares, armazéns e toda a produção. Inclusive era produzida nas fazendas, eram despachadas pelos vagões da ferrovia. Inicialmente, ela veio com o nome de Estrada de Ferro Oeste de Minas. Posteriormente, ganhou o nome de Rede Mineira de Viação. E, com isso, nossa cidade passou a ser conhecida e passou a merecer o crédito que muito merecia, porque produzia muita coisa que era enviado para São João del Rei, e São João del Rei enviava para o Rio e para São Paulo. Então, resumindo, nós dizemos que a ferrovia que terminou, e nós, carmenses, pensamos que não podia ter terminado, porque faz muita falta. As rodovias estão cheias de carretas, de caminhões, carros de passeio. Se as ferrovias não tivessem terminado sua maravilhosa vida de progresso para todo lado onde passou, evitava o excesso de rodovias e o excesso de caminhões e carretas, porque tudo seria transportado pelos vagões da estrada de ferro. A estrada de ferro transportava passageiros que iam rumo a São João, passageiros para Divinópolis, para Belo Horizonte, cargas de todo tipo, os cafezais despachando suas produções, a charqueada que vendia carne para o Rio e para São Paulo, eram todas despachadas pela ferrovia. Então, nós lamentamos profundamente que essa rodovia, ou essas rodovias por esse Brasil afora, tenha terminado. E ao mesmo tempo, nós louvamos a atitude do Gustavo, que procura eternizar essa história, porque se deixarmos, essa história vai acabar e a nova geração não vai tomar conhecimento de tudo aquilo que ocorreu numa época de muita felicidade para nós todos. E você tem lembrança de como, quando você passeou no trem, você tem lembrança, como que era? Sobre as lembranças minhas, particularmente, eu tenho gratas recordações. Eu viajei desde criança, não só rumo a Divinópolis e Belo Horizonte, como também rumo a Oliveira e São João del Rei. Uma das últimas viagens que eu fiz
nessa locomotiva foi quando eu fui convocado para servir o Exército em São João del Rei. Ainda existia a estrada de ferro. E nós fomos, eu e meus colegas de Exército, nós fomos de trem. E também recordo com muita saudade quando eu era criança, não só viajando de trem, como também indo passear na estação, porque a estação ferroviária transformou-se numa atração da cidade. A comunidade que morava aqui no centro descia para a estação para ver as locomotivas passarem. E ali era motivo de distração, motivo de encontro de amigos. E muitas vezes eu ia com meus amigos encontrar ali. E recordo ainda, até com saudade, que a gente era criança e às vezes pessoas pediam a gente para conduzir as suas malas. Então a gente ganhava um dinheirinho carregando as malas dos passageiros. E recordo ainda com muita saudade dessa época. E você lembra, por exemplo, tinha algum ramal, além desse que você comentou, esse primeiro, aqui em Carmo da Mata? Esse primeiro era para café? Esse ramal, que foi anexado ao ramal normal, ele é um pequeno ramal que foi colocado pela rede. Nós dizíamos sobre o ramal. Esse ramal, a ferrovia fez a gentileza de construir até a indústria, uma cerâmica que existia na época para facilitar carga e descarga. Os trilhos chegaram até dentro dessa indústria. E essa indústria fabricava tijolos, telhas, manilhas, talhas, bilhas, artigos de presente, tudo com o barro da argila, e fornecia esses produtos para o Brasil todo, mas tendo sempre como o distribuidor a cidade de São João. Porque de São João essa mercadoria tomava os rumos necessários, porque de São João del Rei tinha os trilhos da Central do Brasil e de outras ferrovias em outras cidades, Juiz de Fora, Santos Dumont. Então São João del Rei tornou-se um ponto de distribuição de toda a nossa mercadoria. E a rede, que é o ponto essencial dessas filmagens, que o Gustavo está prestigiando, a rede foi o principal, o ponto principal de levar essas mercadorias aos seus consumidores. E com isso, os burros que transportavam no seu lombo as mercadorias, eles foram aposentados. E a ferrovia passou a transportar as mercadorias. Você se lembra, por exemplo, número de alguma máquina, alguma coisa que te marcou assim na sua infância, na época da ferrovia? Uma máquina, alguma pessoa? Com relação a recordações de criança, de jovem, eu recordo que a gente ficava olhando os números das máquinas. Então, a 37 e a 39 era passageiro, transportava vagões de passageiro.
e também transportava alguma mercadoria em alguns vagões anexos. A 41, que me parece hoje é de... Que opera lá no trem turístico. Que me parece que é lá de Tiradentes. A 41 e a 42 eram locomotivas que puxavam os vagões de carga. E isso gravou na nossa mente. O apito era um apito apaixonado, o sino batendo na chegada, os sinais que os funcionários da rede davam para a chegada e a saída das máquinas. Havia também na estação a parte que recebia a mercadoria e a parte que expedia a mercadoria. Então, havia também uma mesa onde vendia os lanches para os passageiros. Eles desciam, faziam o lanche. Isso tudo ficou gravado na mente da criança. Criança curiosa. Assim como curioso é o Gustavo, que está muito interessado em saber as coisas do passado. Eu aproveito para elogiar a atitude dele aqui nessa gravação, porque a nossa história, ela merece ser preservada. Quem não tem passado não tem história. Já dizia os grandes poetas. E assim a ferrovia colaborou, não só com a nossa pequena cidade, transformando essa cidade numa cidade de prestígio. Hoje nós estamos aí, graças a essa ferrovia, uma cidade relativamente grande, com muitos habitantes. E volto a dizer que assim como o Gustavo está prestigiando a história das ferrovias, nós também devemos às ferrovias a nossa história e o nosso progresso. Com relação ao que o arraial produzia e eram transportados pelas locomotivas da rede ferroviária, eram vários produtos. Nós tínhamos aqui uma indústria de carnes chamada charqueada. Essa charqueada, ela produzia uma carne chamada carne de charque. Essa carne de charque era conservada no sal e no sol. E era em quantidade enorme para abastecer Rio de Janeiro e São Paulo. Então, havia esse tipo de produção. Havia o café, com inúmeras fazendas colhendo muito café. Havia a fábrica de manteiga, de queijos, fábrica de laticínios em geral. E esses laticínios eram despachados para as grandes cidades, também pelos trilhos da ferrovia. Então, como a ferrovia foi o pulmão e o coração da nossa pequena vila, nós temos realmente gratas recordações dela. E louvamos a atitude do Gustavo de preservar sua história. Aqui ficava alguma máquina, vamos supor, a máquina chegava, aí separava as composições, né, para onde queria ir, e elas iam embora ou elas ficavam aqui? Não, né, elas seguiam viagem, né? Com relação ao pernoite das máquinas, nós tínhamos ao lado da ferrovia duas linhas. Uma reservada exclusivamente
para máquinas e vagões que ia pernoitar na cidade. E essa manobra era feita, dirigida pelo funcionário que tinha o nome de guarda-chaves. O guarda-chaves mudava a linha e na linha de reserva ficava a máquina e os vagões que iam pernoitar aqui. E na linha normal, o que ia seguir, ou para Divinópolis ou para São João del Rei. E você tem lembrança do nome dos funcionários? Que às vezes alguém pode estar assistindo ou lembra de algum funcionário da época. Era quantas pessoas exatamente? Era o guarda-chaves ou o agente de estação? Os funcionários que vieram prestar serviço aqui na nossa estação tornaram-se pessoas da nossa comunidade. Muitos aqui casaram, muitos por aqui ficaram. E nós lembramos com saudade do senhor Antenor Flores, que era o guarda-chave. Nós lembramos do senhor Cordeiro, que era agente da estação. Nós lembramos do senhor Francisco de Castro, que era o gerente da estação e casou com pessoa daqui, criou família aqui e ficou por aqui. E inúmeros que passaram por aqui. Tinha o Zé Guarda-Chaves, que também prestou serviço aqui, e vários outros que me foge a memória no momento, mas que fizeram história aqui também. Você lembra quantas vezes passava o trem aqui? Passava uma vez ou duas vezes? Indo para Divinópolis ou indo para São João? Tanto faz. Se você lembrar? Os trens passavam aqui várias vezes por dia, porque tinha a locomotiva de carga que tinha o horário dela. E tinha o trem de passageiro que muitas das vezes cruzava com outra locomotiva. Aqui chegava a ter cruzamento, então? Aqui também tinha, mas os cruzamentos normais eram na estação, numa pequena localidade aqui perto, chamada Gonçalves Ferreira. Lá em Gonçalves Ferreira havia um entroncamento em que havia um ramal para Itapecerica, uma cidade próxima da nossa. E à direita havia um outro ramal para a cidade de Cláudio. E esses ramais provocavam as mudanças de máquina, e ali havia o que se chamava de baldeação. De forma que não só Carmo da Mata como Gonçalves Ferreira era o local onde as máquinas cruzavam. E nos tempos antigos da minha infância existia um trem que chamava o noturno. Ele saía à noite de São João del Rei e passava aqui em Carmo da Mata de madrugada e chegava em Belo Horizonte de manhã. Chamava o noturno. Então eu recordo que as pessoas iam de madrugada para a estação para viajar pelo noturno. Então são esses os horários que eu recordo. E dentro das viagens que você chegou a fazer, teve algum lugar que você gostou mais, assim, alguma cidade? Tantas cidades que a ferrovia passava, né? Além de Carmo da Mata, claro. Eu via com muita simpatia toda cidade que tinha
a ferrovia. Não eram todas que teve esse privilégio. Carmo da Mata, Oliveira, Aureliano Mourão, Nazareno, São João e várias outras, que a gente viajava de trem até essa cidade. Mas tem também aqui perto cidade que nunca viu uma ferrovia. Nós temos aqui perto uma cidade chamada Carmópolis. Lá nunca teve uma ferrovia. Essa história das ferrovias, eles lá não têm para contar. Então, eram muitas as cidades em que eu viajava de trem e tem gratas recordações. Com relação a tempo de viagem, a gente recorda que as máquinas não atingiam a alta velocidade. Elas eram movidas a vapor. Na máquina principal havia uma fornalha onde o foguista colocava a lenha no fogo para provocar o movimento da máquina por meio do vapor produzido por essa fornalha. De ponto em ponto da ferrovia havia caixas d'água para fornecer a água que fornecia o vapor para a máquina funcionar. Portanto, a velocidade não era muita. E além do mais, a ferrovia procurava mais as baixadas, porque não conseguia subir ladeira. E isto aumentava o trecho de viagem. Mas satisfazia plenamente o gosto das pessoas, porque era o meio de transporte que existia na época. Não podia exigir outro. Então o tempo de viagem, para nós que viajamos, a gente sabe que era um tempo praticamente em alta velocidade, porque os 60 quilômetros horário, para nós naquela época, seriam 120, 150 quilômetros hoje. Em resumo, as máquinas, a ferrovia, fizeram história e fazem parte de nossas vidas. Nessa conversa de amigos e saudosistas, nós lembramos de uma época histórica da Segunda Guerra Mundial. Nos idos de 1942, nos campos de batalha da Itália, a guerra estava em pleno funcionamento. O exército de São João del Rei mandou um contingente muito grande para defender a pátria lá na Itália. E com relação à guerra, o exército e a ferrovia, eu recordo que o governo requisitava as locomotivas, as composições ferroviárias para conduzir os soldados. E, por ser exigência do governo, os soldados viajavam de graça nos trens de suas cidades natal a São João e São João del Rei, ao Rio de Janeiro, onde embarcavam nos navios rumo à Itália. E a rede ferroviária teve também a sua participação
conduzindo soldados, ainda civis, e recebendo soldados que voltaram para a sua pátria e para as suas cidades. E eu lembro da locomotiva chegando, festa na estação de Carmo da Mata, com a volta de vários pracinhas que serviram o exército brasileiro lá na Itália durante a guerra. Então, a ferrovia também teve parte nessa histórica época da guerra, Segunda Guerra Mundial. Você se recorda quando erradicou os trilhos aqui, da parte da Bitolinha, você chegou a estar aqui na época, você lembra como que foi, o pessoal retirando os trilhos? Houve uma máquina ajudando, ou então uma carreta? Na época que eles falavam bitolinha, era bitola de metro, e passou para uma bitola maior, eu recordo que uma firma especializada veio recolher os trilhos antigos, ia colocando trilhos novos, com novos dormentes e uma nova dimensão dos trilhos para receber máquinas mais possantes. E finalmente passamos a receber máquinas a diesel. As máquinas a diesel foram as últimas a circularem por aqui. Elas eram movidas a diesel e as bitolas eram maiores. Tinha o mesmo movimento da época da bitolinha, já não era mais a mesma coisa? Já não era o movimento intenso da bitolinha, porque naquela época tudo era novidade, havia necessidade real da bitolinha, da estrada de ferro, porque não existia a quantidade enorme que hoje existe de rodovias. Então, o país necessitava realmente das ferrovias. Quais carros que passavam nessa época? Já sem a bitolinha, com o trem da bitola métrica, diesel? Dentre as várias cargas que as máquinas a diesel com a nova bitola transportavam, passou a transportar pedras de granito, blocos enormes, com peso muito grande, e eram várias, se chamava de prancha, os vagões abertos, conduzindo essas pedras. Essas pedras iam para o Porto de Santos, eram colocadas em navios para ser transportada para a Itália, de forma que a região nossa, o centro-oeste, é dotada de muitas pedras de granito, e essas pedras eram trabalhadas e os blocos eram transportados por meio de guindastes pela máquina a diesel, que foi as últimas que passaram por aqui. E para facilitar a carga, que seria problemático para a nossa estação, no local chamado Folha Larga, uma comunidade rural que nós temos aqui, foi construído um local de embarque só para pedra. E ali, então, era a chegada e saída desses blocos de granito. Era um peso muito grande que só locomotiva podia transportar. E assim foi as últimas viagens que nós vimos as máquinas circularem pelos nossos trilhos. Trilhos saudosos, trilhos que trouxeram para nós alegria, progresso. E resta agora o Gustavo
recordar e eternizar nos seus filmes essa história muito bonita, que merece ser eternizada, não merece ser esquecida. Eu dou nessa oportunidade meus parabéns para o Gustavo por conservar na memória do povo essa história bonita.